Me deixe compartilhar um pouquinho com você sobre o que é intercessão. Entre outras coisas, as principais eu acredito que sejam essas aqui, intercessão é exercício de misericórdia. Intercessão é intervenção. Intercessão é tomar o lugar do outro, é advogar a causa do outro, é colocar-se no lugar do outro. Intercessão é tomar a dor do outro para si. A maioria dos cristãos confunde intercessão com oração e acredita que são as mesmas coisas. Nem sempre. Muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, intercessão nem será oração. Será alguma ação imediata. Anota isso no teu coração, olha, que eu vou falar agora. Se você não tem no coração a predisposição de ser resposta da tua própria oração, você não é um intercessor. Na verdade, você é um hipócrita. E Deus, pelo menos a gente não vê muitos relatos na Bíblia de Deus agradado em ouvir oração de hipócritas, ou mesmo de responder a hipócritas. Deus gosta de corações como o dele, corações misericordiosos. Deixa eu te dar um exemplo prático de intercessão, quando precisa ser oração, mas veja que tipo de oração. Um dia, uma senhora, pouco antes do culto terminar, subiu ao púlpito e falou comigo: pastor, todo mundo sabia da situação dela, da família dela, do filho dela internado por um câncer bem agressivo, e ela disse assim: o senhor pode pedir à igreja que ore pelo meu filho no hospital? Ela nem precisava pedir, nós íamos fazer isso, mas eu disse sim, minha irmã, claro, e a gente já vinha orando há algum tempo. Mas o que eu fiz? Pedi que subisse ao púlpito somente as mães e que tivessem filhos na faixa etária do filho daquela senhora. Então subiram algumas mães e quando elas estavam perto de mim, eu disse para elas: as senhoras irão orar não apenas pelo filho da irmã que está lá internado, mas vão orar como se o filho internado fosse o teu, fosse os filhos das senhoras. Sabe o que aconteceu? Deu trabalho tirar aquelas irmãs dali do púlpito. Deu trabalho pedir para elas pararem. Eu dei alguns minutos para elas, mas algumas perderam a noção de tempo, de espaço, de realidade. O comportamento é como se algumas delas estivessem mesmo encarnado a mãe do menino, como se fossem a mãe daquela criança, aquele adolescente que estava internado. Sabe como é o nome disso? Empatia, misericórdia. Isso gera clamor e Deus ouve a essas orações, porque são orações sinceras, são orações de pessoas que tomaram a dor do outro para si. Deixa eu te dar um outro exemplo prático do que seria intercessão envolvendo oração, porque oração está contido em intercessão. Eu estou aqui com meu amigo Pé de Bolo e ele vai me ajudar nessa ilustração. Eu tenho 3 canetas e o meu amigo Pé de Bolo precisa de uma caneta. Meu espírito não é o Espírito Santo, mas o meu espírito é santo, porque eu tenho a mente de Cristo, e santidade não é aquela auréola brilhando em cima da cabeça. Santidade é, sobretudo, fazer aquilo que Deus faria, fazer aquilo que Cristo faria. Então, se eu tenho noção da necessidade, eu, como intercessor que sou, misericordioso, tenho no meu coração a predisposição de ser resposta da minha própria oração. Então eu nem preciso orar. Eu vou dar uma caneta ao meu amigo Pé de Bolo. Agora, o meu amigo Pé de Bolo precisa de 2 canetas e eu preciso de 3 canetas. Eu agora estou confuso, porque se eu orar, corre o risco de Deus dizer: ele precisa de 2 canetas, dê 2 canetas a ele. Corre. Mas se eu for um covarde e disser: não, eu não vou orar, porque se Deus mandar eu dar, eu não vou querer dar. Se você não quer dar, você não é um intercessor, é um hipócrita. Então eu vou só orar, porque aí Deus vai agir de outra maneira. Não, Deus não
tem muita vontade de ouvir oração de hipócrita. Mas, ok, eu estou só confuso, meu coração tem a disposição que tem o coração de Deus, então eu vou orar, porque, bom, eu sou ser humano, eu estou confuso. Senhor, eu só tenho 3 canetas, o pé de bolo precisa de 2, eu preciso de 3, se eu der 2 eu vou ficar com uma. Amém. Deus sonda o meu coração. E Ele pode mandar eu dar 2 das minhas canetas ao pé de bolo? Pode sim. Então, meu coração é generoso e confia em Deus. E se Deus mandou fazer, eu faço. O que aconteceu todas as vezes comigo que o Senhor mandou fazer isso? Todas as vezes que o Senhor mandou fazer isso, o que aconteceu? Ele usou alguém que me deu mais 2 canetas. E eu fiquei com as minhas 3 canetas e o meu amigo pé de bolo com as 2 que precisava. Agora, pense que eu não tenho nenhuma caneta, meu amigo pé de bolo precisa de uma caneta, mas eu não tenho. Mas o meu coração é corajoso, é justo, é generoso e é misericordioso. Esse é o coração de um intercessor. Então eu vou orar. Senhor, o Senhor sabe que eu não pediria ao Senhor se eu tivesse. Eu faria, mas eu não tenho. E Deus então usa alguém do outro lado para dar a caneta que o pé de bolo precisava. Amém, Senhor. Muito obrigado. Ok. Muitas vezes já aconteceu comigo também assim. Eu não preciso de nenhuma, não tenho nenhuma, o pé de bolo precisa de uma, então o meu coração, do jeito que te falei, vou com esse coração eu vou orar. E o que aconteceu? Deus me deu 3 canetas, o pé de bolo precisa de quantas? De uma, né? Então tá aqui uma, e eu que não precisava de nenhuma, fiquei com 2. Entende ou não? Bom, Senhor, eu não tenho nenhuma caneta, o pé de bolo precisa de 3. Se o Senhor vê graça nisso, se isso é importante também para o Senhor, providencie caneta para o meu amigo pé de bolo. E Deus usar alguém do outro lado para dar as 3 canetas que ele precisava. Intercessão, além disso, muitas outras coisas que a gente pode pensar como práticas e não teóricas. Parece que Deus está interessado em pessoas que pensem como Ele. A impressão que eu tenho sempre é que Ele busca pessoas que adorem a Ele da forma que Ele quer ser adorado, que tenham o coração que Ele tem, que faça no mundo aquilo que Ele fez ou faria. Isso é intercessão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua vida e que por causa da tua intercessão, não apenas a muitos outros, mas especialmente a você, porque Deus não desampara o justo. Nunca vi o justo mendigar o pão. Que Deus abençoe a tua despensa, a tua conta bancária, o teu bolso, por causa da tua justiça. Que Ele veja na tua justiça coisa interessante e abençoe você.